Tem um padrão na Bíblia que quase ninguém percebe. Antes de Deus usar alguém de forma extraordinária, ele primeiro os isola de forma extraordinária. Moisés, 40 anos no deserto. Davi, anos fugindo nas cavernas. José, jogado num poço, vendido, preso. Paulo, cego, sozinho, sem nada. E agora eu preciso te fazer uma pergunta que pode mudar completamente como você está enxergando sua vida. E se a solidão que você está sentindo for exatamente esse padrão acontecendo com você agora? Você já tentou preencher esse vazio? Eu sei que sim. Tentou com pessoas e elas foram embora ou decepcionaram. Tentou com o trabalho e no final do dia o silêncio voltou. Tentou com relacionamentos e quando terminaram deixaram o buraco ainda maior. Tentou com conquistas e a vitória durou horas, talvez dias, e então voltou aquela sensação estranha de que falta algo que você não consegue nem nomear. Sabe por que nada funcionou? Porque o vazio que você sente tem uma forma específica e você tem tentado preencher com peças erradas. Vamos voltar 3.500 anos. Moisés tinha tudo: palácio, poder, nome, era príncipe do Egito, o maior império do mundo na época. E então perdeu tudo em um dia. Fugiu para o deserto de Midian e ficou lá por 40 anos. 40 anos, cuidando de ovelhas, sem nome, sem poder, sem propósito aparente. O homem que um dia libertaria 2 milhões de pessoas estava completamente sozinho no deserto, sem saber por quê. Mas Deus sabia. Cada ano no deserto estava removendo o príncipe egípcio e construindo o libertador que Israel precisava. O deserto não foi punição, foi formação. Davi foi ungido rei quando ainda era adolescente. Samuel derramou óleo sobre sua cabeça, a promessa de Deus foi declarada em voz alta. E então, em vez do trono, vieram as cavernas. Anos fugindo de Saul, anos dormindo na terra fria, anos escondido como um criminoso sendo caçado, quando na verdade era o ungido de Deus. Sabe o que Davi fez nas cavernas? Escreveu salmos. As palavras que hoje consolam milhões de pessoas ao redor do mundo nasceram na solidão mais profunda que Davi já sentiu. Deus não estava atrasado, estava escrevendo, e as cavernas eram o escritório. Paulo encontrou Jesus numa estrada e sua vida nunca mais foi a mesma. Ele, que perseguia cristãos, tornou-se o maior propagador do evangelho da história. E Deus o colocou na prisão, não uma vez, várias vezes. Preso em Filipos, preso em Cesareia, preso em Roma, e foi de dentro de uma cela, acorrentado, sozinho, sem liberdade, que Paulo escreveu Filipenses, Efésios, Colossenses, Filemon. Metade do Novo Testamento nasceu numa prisão. Pensa nisso. As palavras que sustentaram a fé de bilhões de pessoas por 2.000 anos foram escritas por um homem que não podia nem sair pela porta. O isolamento de Paulo não limitou o evangelho, multiplicou. Você está vendo o padrão? Moisés no deserto, Davi nas cavernas, Paulo na prisão, José no poço, João no exílio em Patmos e de lá escreveu o Apocalipse, Elias sozinho debaixo de uma árvore no deserto, e Deus apareceu para ele no silêncio. O padrão é inegável. Deus isola antes de elevar. Deus separa antes de enviar. Deus esvazia antes de preencher. E aqui está a verdade que vai mudar como você enxerga a sua solidão hoje. Você não está sendo esquecido. Você está sendo preparado. E a preparação de Deus sempre acontece longe dos olhos humanos, porque o que Ele está construindo é grande demais para ser entendido antes de estar pronto. Agora preciso falar sobre esse vazio, esse buraco que você sente, que volta sempre, que nada preenche completamente. Agostinho de Hipona, um dos maiores pensadores cristãos da história, escreveu uma frase que atravessou 1.600 anos e ainda é verdadeira. Tu nos fizeste para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti.
O vazio não é um defeito seu, é um design. Deus colocou dentro de você um espaço com uma forma específica, e essa forma só tem um encaixe possível. Você pode tentar pessoas, conquistas, relacionamentos, vícios, distrações, mas nenhuma dessas peças tem a forma certa, porque a peça que preenche esse vazio não é humana. Tem algo que Deus faz no silêncio que ele não consegue fazer no barulho. No barulho você ouve 1000 vozes, e a voz de Deus fica abafada. Na solidão, quando as distrações caem, quando os relacionamentos se afastam, quando o agendamento para, sobra só você e ele. E é nesse espaço que ele fala. Elias estava esgotado, sozinho, querendo morrer. E Deus não veio no vento forte, não veio no terremoto, não veio no fogo. Veio numa voz mansa e delicada. 1 Reis 19:12. Deus fala em voz baixa, e só quem está em silêncio consegue ouvir. A solidão que você está vivendo pode ser o volume do mundo sendo reduzido para que você finalmente consiga ouvir o que ele está tentando te dizer há anos. Talvez você esteja nesse lugar agora. Talvez as pessoas que você mais amava tenham se afastado. Talvez você olhe para sua vida e veja mais ausências do que presenças. Talvez você ore e o silêncio pareça vazio em vez de cheio. Eu preciso te dizer algo com toda a autoridade da palavra de Deus. Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não alguns dias, todos os dias. Não quando você merece, todos os dias. Não quando você está bem, todos os dias. O silêncio que você sente não é a ausência de Deus, é a forma como Ele escolheu se aproximar de você nessa temporada. Porque às vezes Deus não manda um anjo, Ele mesmo vem. Então eu preciso te perguntar: você vai desperdiçar o deserto? Moisés poderia ter desistido no ano 20. Davi poderia ter entregado a coroa que nunca tinha chegado. Paulo poderia ter parado de escrever. Mas nenhum deles desperdiçou o isolamento. Eles usaram cada momento sozinhos para construir o que Deus estava construindo neles. E eu preciso que você entenda: o tamanho do seu isolamento é proporcional ao tamanho do que Deus está preparando. Pequenos propósitos não precisam de grandes desertos. Se o seu deserto parece imenso, é porque o que vem depois também é. Me conta aqui nos comentários: você está no deserto agora? Nas cavernas? Na prisão? Porque esse canal foi feito para quem está no meio do processo, não para quem já chegou. Se essa mensagem falou com você, compartilha com alguém que está no isolamento agora. Às vezes a palavra certa chega pela pessoa que você menos espera. Deus não te colocou aqui para te destruir, te colocou aqui para te revelar. E o que vier depois desse deserto vai valer cada dia de silêncio.